O Eduardo, inclusive, publicou um post que ilustra muito isso, em que ele diz que não vai haver panos quentes e nem acordos caracu. Ou aceitam os termos, ou aceitam a lidar com as consequências da recusa. Não há discussão. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Ora, deve ser feito certo. Eduardo Bolsonaro está fazendo certo. Se as consequências eleitorais serão boas ou ruins, aí é um problema do eleitor, não é um problema do Eduardo. E muito menos um problema meu. Mas eu disse à CNN, se vocês querem analisar sob essa ótica eleitoral, quem paga o preço da ruína econômica é sempre o presidente que está no poder. Ou seja, em bom português, quando as consequências econômicas vierem, vocês imaginam o país mais arruinado economicamente na eleição, que é só daqui a 1 ano e 3 meses. Quando essa eleição vier e o país estiver arruinado, vocês acham mesmo que a dona de casa lá na Bahia, na hora que vai votar, vai falar assim, não, a culpa é do Trump, essas tarifas realmente representaram um retrocesso que afetaram a cadeia de produção brasileira e com isso ela vai falar, a economia está ruim, é culpa do presidente, é culpa do Lula. E é simples assim. E é assim que funciona. E do nosso lado, Paulo, o que nós continuamos a dizer? Ora, tem um post do Eduardo Bolsonaro que, para mim, simboliza o momento atual do Brasil. O que escreveu muito bem o Eduardo Bolsonaro essa semana. Eu vou ler para vocês. Vale a pena ler inteiro. Os covardes morrem muitas vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. William Shakespeare. Eu sei que muitos estão com medo. Sei que os desafios que se apresentam diante da nossa nação são imensos e perigosos. Sei que o sacrifício e dor serão tributos cobrados no altar da liberdade, mas também sei que não são os momentos fáceis ou de prazer em que o caráter e a convicção de um homem são testados, mas sim naqueles momentos em que a vida propõe um desafio, em que o abismo está diante de nós, que devemos responder sem medo. Sei que a atmosfera de medo é característica de um estado de exceção, onde o regime totalitário avança impiedosamente sobre as vidas humanas. Mas faço um apelo aos meus irmãos brasileiros, não sucumbam ao desespero. Lembrem-se, um homem não cede quando o universo se volta contra ele. Ele cede quando seu próprio coração se volta contra ele. Nós nos rendemos não quando as circunstâncias são miseráveis, mas quando nós somos miseráveis, diz Chesterton. Sempre tive como truísmo elementar que a vida era um milagre extravagante de Deus, mas que estava igualmente repleta de extraordinários perigos. A superabundância da vida moderna criou a ilusão de segurança e tranquilidade. Isso é irreal. A vida é luta e suor, não prazer e segurança. Passamos tanto tempo distraídos com as nossas pequenas satisfações e conquistas materiais que esquecemos todos os extraordinários desafios da vida. O verdadeiro triunfo não está no conformismo de uma vida repleta de satisfação, mas na coragem de lutar incansavelmente, mesmo quando tudo parece perdido. Não serei hipócrita. Teremos tempos difíceis pela frente. Os desafios serão imensos e muitos sofrerão. Todos nós temos uma árdua e penosa batalha pela liberdade, mas um homem não pode sucumbir perante o desespero e o medo. Não! Hoje, meus irmãos, sinto ecoar no meu coração e na minha alma as palavras de Thomas Jefferson. A árvore da liberdade deve ser regada de quando em quando com o sangue dos patriotas e dos tiranos. É o seu adubo natural. Eu renunciei a toda uma vida no Brasil para ter os meios de ação que me permitam lutar contra o regime sanguinário que está jogando velhinhas na prisão e matando pais de família nos calabouços da tortura política dos tiranos que tomaram o país. Fiz um compromisso com Deus
de que estaria disposto a abdicar de tudo para me insurgir contra essa nefasta tirania. Convoco os meus irmãos, todos os homens de honra e coragem, a ombrear comigo nessa batalha. Não cederemos. Não há espaço para complacência ou para covardia. Chegou a hora verdadeira que separará os homens dos covardes. Só há um acordo possível: a soltura de todos os presos políticos, o fim de toda a perseguição, a saída do mais desprezível tirano que já passou por nossa República, Alexandre de Moraes. Não haverá meio termo, não haverá concessões. Estou disposto a ir às últimas consequências em nome desse ideal que chamamos de liberdade. Se não salvarmos o Brasil, ao menos o vingaremos. Que Deus nos proteja. Eu não sei vocês. Quero que vocês me respondam no chat. Mas eu quero dizer a vocês, essa é a direção que nós iremos seguir. E as pessoas precisam entender. Não é mais Jair Bolsonaro que lidera as ações nos Estados Unidos e apita o que é dito ou o que é negociado. A liderança dessa parte aqui é do Eduardo Nantes Bolsonaro, que apesar do sobrenome e do alinhamento de ideias, é uma pessoa diferente, com posturas diferentes das do pai. Este posicionamento que eu acabei de citar é esta liderança que eu, Paulo, quero para o país. É sobre esta liderança que eu me coloco. Acabou a era. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Do Acordo Caracu. O Eduardo, inclusive, publicou um post que ilustra muito isso, em que ele diz que não vai haver panos quentes e nem acordos Caracu. Ou aceitam os termos, ou aceitam a lidar com as consequências da recusa. Não há discussão. É pressão subindo, o tempo passando, há um acordo Caracu no meio do caminho e o objetivo final. Volto a dizer, é esse o tipo de liderança que eu, Paulo Figueiredo, quero para o Brasil. Respondam vocês. É isso que você quer? Ou você quer cartinha para Temer? Ou você quer acabou, porra, voltando no dia seguinte? Ou você quer choro? Você tem que escolher. Eu fiz a minha escolha. A liderança que fez Acordo Caracu o tempo inteiro nos trouxe até o lugar que nós estamos hoje. É isso que vocês querem? Ou vocês querem uma liderança que esteja disposta a lutar até o fim? Essa é a postura. Inclusive a Folha de São Paulo noticiou sobre isso, uma notícia correta, que diz que o Eduardo está disposto a abrir mão do seu mandato de deputado. E disse, se for necessário, eu não volto ao Brasil. Eu conversei, os jornalistas me procuram longamente para falar sobre o Eduardo, e eu volto a dizer aqui a vocês, eu não sou assessor de imprensa do Eduardo, eu não sou porta-voz do Eduardo. Nós temos alinhamentos e uma parceria estabelecida na questão dos Estados Unidos. Mas essa é uma decisão de foro íntimo do deputado, ele tem a posição dele, eu recomendei uma determinada posição, vamos ver o que ele faz. Assim como vocês me perguntaram se ele ficaria ou não nos Estados Unidos, eu disse, olha, minha recomendação foi que ele ficasse. O pai, por exemplo, recomendava que ele não ficasse. Eduardo teve a coragem de desafiar a posição do pai ao vir aos Estados Unidos. E quando eu dizia a vocês, jornalistas, que ele estava disposto a abrir mão do mandato atual, abrir mão da eleição para senador do ano que vem, que se fosse necessário, e do que mais fosse necessário, de talvez nunca mais, ou talvez ninguém sabe quando, voltar ao Brasil, ele estava disposto a abrir mão de tudo isso para libertar a nossa nação, vocês não acreditaram. Achavam que eu estava brincando. Sabe qual é o problema? Vocês não entendem que ainda existem pessoas sérias no mundo.
Muitos de vocês não acreditam que existem pessoas sérias. Tem idiota achando que a gente está ganhando dinheiro com tudo isso, mesmo com todos os fatos mostrando o contrário. Alguém achando que é cálculo político, que o Eduardo está fazendo isso só para ser presidente. Ora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eduardo e eu somos homens falhos, pecadores, mas nós aspiramos à virtude. Nós queremos ser virtuosos e fazer o que é correto. E acreditem, isso ainda existe. Nem tudo é cálculo político. Eu quero dizer a você que está me assistindo, você também pode ser virtuoso. Na verdade, a única salvação para o país é se você também for assim. É se você também for virtuoso. Ora, a Bíblia diz que se houvesse um punhado de justos, 10, um punhado de justos, Sodoma e Gomorra não teria sucumbido. Nós precisamos ser o punhado de justos. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.